O técnico Juan Pablo Vojvoda foi perguntado sobre a situação do Neymar. Preste atenção aí no que disse o Vojvoda sobre o retorno de Neymar ao time do Santos. Neymar já está trabalhando com a gente, já está no dia a dia fazendo todas as tarefas que faz o time em cada dia. Eu principalmente e o staff dele, juntamente com ele, queremos que quando ele volte a jogar, ¿sí? Volte de um jeito e bueno, acá está o Neymar de ano 2026. Este é o Neymar que queremos em Santos, que precisamos em Brasil. Eu tenho pressa e eu preciso Neymar. Sim, eu preciso, mas eu primeiro há que poner a Neymar acima de lo que nós precisamos como indivíduo, ¿sí? Então vai estar pronto e eu confio que no próximo jogo já podamos contar com ele. Bom, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense, gramado artificial. Dificilmente isso vai acontecer, deve ficar mesmo para o fim de semana, na última rodada do Campeonato Paulista, com o Santos jogando na Vila Belmiro e quem sabe aí, não é, tentando chegar à classificação às quartas de final do Paulistão. O Santos na última rodada recebe o Velo Clube. E para fechar aqui, viu, Pedro, ficou claro acho que nessa fala do Vojvoda que ele e o staff do jogador é que definem. O Santos não tem a palavra nisso, não. Quem define é o Vojvoda e principalmente o staff do Neymar. Hoje temos Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino, Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo e São Paulo. Os 8 melhores, aqueles que estariam classificados para as quartas de final. Ao longo da semana a gente vai falando mais a respeito do tema. Ótima segunda, excelente semana a todos. Tchau, Pedro. Valeu, Ricardo Capriotti. Vem aí o Manhã Bandeirantes na sequência da programação da Rádio Bandeirantes. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas mais 2 minutos, muito bom dia, estamos iniciando o Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro, o carnaval tá chegando, hein? Olha, os foliões aí, o pessoal tá aí fazendo cócegas na sola do sapato aí, de animação pro carnaval. A gente vai falar muito sobre o carnaval hoje também, nós temos assuntos importantes para tratar aqui. Além do carnaval, a gente vai falar de uma outra clínica que acabou sendo fechada aqui em Campinas. Agora é moda também as pessoas querem usar essa canetinha aí emagrecedora, né? As pessoas estão usando de qualquer jeito e a gente vai abordar esse assunto também. Nós temos aqui os trabalhos técnicos do Edson Freitas, do Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves e você pode participar conosco mandando para cá sua sugestão, sua crítica, sua bronca, seu elogio para o 971021493. 971021493. Até às 11h30 da manhã o senhor e a senhora nos ajudam a fazer o Manhã Bandeirantes. De volta, recuperada, a Nath Luquezzi. Bom dia, Nath. Bom dia, Edson. O pessoal estava perguntando onde é que você andava. Pois é, fiquei dodói, não fiquei muito bem nesse final de semana. E você sabe que é impressionante, toda vez antes do meu aniversário acontece alguma coisa. Dessa vez fiquei doente. Amanhã é meu aniversário. Amanhã? Toda vez. Não, eu sei que amanhã é o seu aniversário porque você prometeu trazer bolo. Ai, é mesmo. Já estou me arrependendo de ter prometido.
Porque o negócio, cara, é comprar remédio, né? É demais. Deus é pai, o negócio é a gente ter saúde, porque de fato, mas estou melhor, estou recuperada e pensarei seriamente. Acho que vai ser aqueles bolos pequenininhos, como chama? Aquele bebezinho, sabe? Vai ter que ser vai dar aquele briga mesmo. aqui. Vai dar briga. E Eu o trago um pra cada tamanho um. dos meninos aí? Eu trago um pra cada um. Bom, vamos falar do tempo? Vamos porque, falar do olha, eu não trago boas notícias, não. Ai, meu Eu já Deus. tinha adiantado que seria um carnaval, ou pelo menos um pré-carnaval bem chuvoso. E sim, estamos sob a ação de mais umas Zacas. Ela não vai embora de jeito nenhum. Ela vai, depois volta. Sim, a expectativa é que ela permaneça até amanhã. Ela permaneça ativa no estado até amanhã, quando ela começa a perder força aí gradualmente. O sistema começa a se desconfigurar, mas isso não significa aquela mudança imediata no padrão do tempo. Mesmo com o enfraquecimento das Zacas, a atmosfera ela segue bastante úmida, carregada e favorece a continuidade das pancadas de chuvas e os temporais até pelo menos sexta-feira de carnaval. Durante esse período, então, até sexta-feira, o padrão típico desse sistema ele deve se estabelecer, que é um tempo mais fechado, poucas aberturas de sol, chuva recorrente, que podem ocorrer tanto de forma persistente quanto em pancadas frequentes. Algumas delas podem ter até forte intensidade. Mesmo período com chuvas de intensidade moderada podem sim gerar impactos, já que os acumulados elevados ao longo de todos esses dias favorecem a saturação do solo, que já está bastante encharcado, principalmente aqui em Campinas. Por conta da passagem de uma frente fria também, a semana aqui no interior começa sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas do INMET, que é válido até hoje às 11h59 da noite. E as máximas caem um pouquinho nessa semana, então hoje a gente tem 24 graus de máxima, amanhã 25. Já na quarta, as temperaturas começam a subir, porque amanhã se desconfigura as Zacas, então a frente fria começa a ir embora, e aí sim dá um lugar e um espaço às temperaturas um pouquinho mais altas. Sim, finalzão de semana e carnaval com chuva ou tempo um pouco nublado, mas bastante quente, com máximas aí já 31 graus. Então, até lá, claro, eu sigo atualizando vocês, mas para hoje bastante cuidado, porque estamos em alerta. Muito bem, 10 horas mais 6 minutos. Tem duas pessoas aqui em Campinas que falam muito bem de carnaval, que eu respeito muito, que eu gosto de ouvir. Uma é o Zaiman de Brito Franco, jornalista, e a outra é o China. O China, já há algum tempo, integrante do Samba de Gaveta. O China sabe tudo de carnaval, radicado ali na Vila Industrial desde bebezinho, desde os anos 10 a.C. E nós trouxemos o China aqui então para conversar um pouquinho sobre carnaval. Antes eu queria que você falasse desse grupo que você faz parte, que você é cantor, compositor, pandeirista, que é o Samba de Gaveta. China, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Meu querido Edson, eu que fico muito feliz de reencontrá-lo, conhecer a Nath. Oi, Nath. Oi, bom dia, viu? Bom prazer, dia, pessoal da equipe nosso. técnica. O Samba de Gaveta, ele foi criado com o objetivo de fazer samba da antiga, samba raiz, Nath. O samba assim, antes, porque o samba teve uma mudança. O primeiro samba foi gravado em 1913, que se chama... Pelo telefone? Pelo telefone, do Donga, exatamente. O primeiro disco, né, aquele biscoitão, com o nome Samba, é de 1913. Aí, dali para frente, antes disso era choro. Né? Nossa música, quando misturou o samba da senzala, né, com a música europeia, com a vinda da família real para cá, em 1808, uma mulher fantástica, Chiquinha Gonzaga, misturou o choro com o instrumental, o piano, né, o piano que era europeu, com o batuque. E começou o choro. Aí o choro foi. Chegou em 1913 e já tinha letra. O choro não, era uma música instrumental, né? E virou samba, que é o primeiro em 1913. Donga, pelo telefone. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. Por aí vai. E aí tem um período que a gente começam a surgir os grandes compositores brasileiros, que é Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha, né? Que são os antigos, a gente chama de os avós do samba. E a gente começa nessa faixa e chega até próximo de 1990. Quando chega a 1990, o samba começa a perder essa característica inicial e começa a se transformar no pagode, né? Aí vem o pessoal do Rio de Janeiro, o Zeca Pagodinho, o Cacique de Ramos, esse povo todo, e começa a mudar alguns instrumentos e mudar o estilo.
E o samba de gaveta falou, não, samba de gaveta é samba para mais de 50. Então é isso, e o samba de gaveta vem mantendo essa tradição, trazendo coisas, sim, lembranças como Cartola, o próprio Ataúfo Alves, Benito de Paula, Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa. O samba de gaveta preparou, inclusive, Edson e Nath e demais ouvintes, um show. Nós preparamos um show em 2019 para tocar uma biografia do Adoniran Barbosa. Por quê? A gente tinha uma razão para isso. Todo mundo, se você entrar hoje no Google e digitar lá Adoniran Barbosa, vão dizer que ele é nascido em Valinhos. E não é bem verdade. Não é bem verdade. É meia verdade. Como ele nasceu em 1912, Valinhos era distrito de Campinas ainda. Então, eu tenho a certidão de nascimento dele, o nome real dele é João Rubinato, né? João Rubinato. E ele nasceu no distrito, até está escrito, distrito de Valinhos, comarca de Campinas. E Valinhos só se emancipou de Campinas em 1955. Portanto, ele tinha 43 anos. E ele faleceu aos 70, então a maior parte da vida dele, ele foi campineiro. Então a gente queria contar essa história. E também lembrar de músicas dele que são pouco conhecidas, né? Ele tem muitas músicas conhecidas, mas algumas poucas conhecidas. E o que a gente toca no show normal nosso são as mais conhecidas, né? Samba do Ernesto toca. Samba do Ernesto, Tirou ao Álvaro. Tirou ao Álvaro, uma música fantástica. Aliás, sabia que essa música, Edson e Nath, ela foi censurada? Censurada porque falava revólver, né? E árvaro, né? De tanto levar frechada. Então, por problemas com a língua portuguesa, ela foi censurada. E depois, quando a Elis gravou, aí ela estourou, né? A Elis Regina gravou e estourou. E Trem das 11, né? As Mariposas. As Mariposas, Iracema, Saudosa Maloca. Então essas são as mais conhecidas, né? Mas tem muitas músicas dele que não fizeram tanto sucesso, mas que são sensacionais, né? Que conta... Ele é especialista em contar a história da cidade de São Paulo. Não da cidade, mas da gente simples de São Paulo, né? Então ele vivia ali aquele momento, São Paulo explodindo, né? Explodindo em desenvolvimento, metrô sendo feito, papapá. E ele contava a história da cidade de São Paulo através da vida e dos acontecimentos das pessoas simples. Tá vendo, Nath? Manhã Bandeirantes também é cultura. E nesse processo todo, onde entra Campinas em tudo isso, né? Porque hoje, nós da nova geração, a gente nem imagina como é o fomento, como foi o fomento do samba aqui na cidade, porque a gente quase não tem hoje em dia, né? A não ser, claro, pessoas como você. Mas eu queria entender onde que veio essa resistência do samba na nossa cidade. Olha, o samba já em Campinas... Bom, primeiro nós tínhamos as escolas de samba, né? Já nos anos 1940, que é quando a gente está falando aí de Noel Rosa, estamos falando de Ataúfo Alves, nós estamos em 1940. Aí começaram as escolas de samba. Hoje está muito diferente. Hoje são blocos, né? São bloquinhos como parte do Rio de Janeiro. Mas antes era parecido... Vamos guardar as proporções, mas era parecido com o Rio de Janeiro. Tinha um desfile das escolas de samba. E nessa época que surge, inclusive, o Nem Sangue Nem Areia, que é hoje o bloco... É remanescente, né? Dessa época. Ele é de 1946. Este ano, o Nem Sangue Nem Areia completou 80 anos, desde o seu nascimento. Teve um intervalo que aconteceu com o Carnaval da cidade. O Carnaval da cidade também teve uma certa parada. Mas não voltou, né? Parou e não voltou. E não voltou. Voltou agora dessa forma como bloco, né? Aquele desfile deixou de ter. E o Nem Sangue Nem Areia passou a ser um bloco, né? Um bloco carnavalesco, com uma coincidência para vocês que são jornalistas, deixa eu contar essa coincidência legal para vocês. O bloco, em 1975, adormeceu.
Até o samba enredo do Toninho Sanguiniaria fala isso, que o boi dormiu, né? O boi dormiu em 75. E acorda em 2009. Olha só. Muito tempo. Muito tempo. Ficou bastante tempo. Mas olha que coisa interessante. O último local de concentração, ensaio, fazer fantasia, esse tipo de coisa, era na minha casa, na rua João Teodoro, na Vila Industrial. Eu sou da Vila Industrial, nascido lá, eu sou famoso bucheiro, né? Porque quem nasce na Vila Industrial é bucheiro. Por quê? Porque tinha lá o matadouro e o pessoal da Vila Industrial pegava os miúdos, né, as partes menos nobres do boi, e saía para vender, com carroça mesmo, com carroça, com cavalo. Esse era o bucheiro. Porque ele vendia bucho, vendia o rabo, vendia fígado, vendia o cérebro tripa do boi. de porco, que depois virava torresminho. Linguiça, né? Torresminho, Na Argentina, isso é uma coisa... É o suprassumo. Você comer ali uma tripa de boi frita, né? É a tal parrilhada, né? Isso. Parrilhada. Mas enfim, então, nós tínhamos as escolas de samba. E dali saíam já os sambistas desta época. Quando o samba chega ali pelos anos 60, aproximadamente, você tem uma nova onda mundial, né? Que você tem o iê-iê-iê, né? O rock and roll no exterior, e no Brasil o iê-iê-iê. Surge o nosso rei, Roberto Carlos, né? E a turma da Jovem Guarda, e aí há uma separação, né? Tem uma separação muito grande de estilos de música. E o samba vai para um lado e o iê-iê para outra, né? E depois isso também foi evoluindo até chegar à época do sertanejo, né, Edson? Não sei se você lembra disso. O sertanejo raiz sempre existiu, que aliás chamava pagode antes. Antes era. Você está falando de Tonico e Tinoco, esse povo? Isso, lá, Pena Branca e Chavantinho, esse povo mais antigo, Milionários é Rico. Raiz mesmo. Raiz. Então, Nath, o que aconteceu aí, ressurgiu o sertanejo também com uma outra roupagem, que aí é Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Então, muda completamente a música sertaneja e o samba. Inclusive com outros instrumentos, né? Aí colocaram o teclado, guitarra, bateria, mudou completamente. E foi o que aconteceu com o samba, Nath. Então, saindo das escolas de samba, surgiram diversos grupos. E um ponto muito antigo aqui na cidade de resistência do samba era a Adega Florense. Você certamente não vai lembrar, claro. O Edson pode ser que lembre, pode ser. Ouvi falar. Jovem, né? Eu já li em revistas, em livros de história e tudo mais. Ali na Carolina Florense. Ali é Vila Nova, né? Uhum. Vila Nova. Chamava-se Adega Florense e ali o samba se reunia. E depois a gente fazia serenata, também na época tinha, hoje já não tem mais, né? Mas a gente fazia serenata, tocando samba. O charme era roubar uma rosa, não era comprar, era roubar em algum lugar uma rosa e entregar para a moça querida na janela, se ela abrisse. Detalhe importantíssimo. Se ela não abrisse a janela, ia ser um problema, né? Abrisse o pai da menina, aí a coisa... não dá, né? E, então nós tínhamos ali a Adega Florença, era um bom ponto de referência, e saindo da madrugada toda, que a gente saía por aí afora tocando, pelos bares e tal, ia para o bate-papo. Eu não sei se tem o bate-papo ainda hoje. Não sei se tem também, não sei. Era ali acho que não. Como é que chama ali a Praça Cruz? Como é que é? Vera Cruz? Acho que é Vera Cruz. No Cambuí. Quer ver? Eu acho não sei, não vou lembrar o nome da praça. Eu acho que ali é um dos pontos, inclusive, da fundação da cidade de Campinas. É um dos pontos de referência. E ia todo mundo para o bate-papo tomar uma sopa de madrugada para espantar um pouco a bebedeira. E era assim, Paty. Hoje ainda tem gente fazendo samba, tem bastante gente, tem o Carlinhos Carranca, o Pezão, tem muita gente fazendo samba por aí, sim. Mas é menor. Agora, uma coisa que a Nath não sabe, talvez não veja, não sei se tem ainda, talvez se pudesse dizer para nós, para a Nath, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes também,
tinha concurso de fantasia nos bailes de carnaval. Sim, né? sim. Eu não sei, eu nunca fui fã nunca fui fã de carnaval e nunca fui fã também de passar a noite sambando em salões. mas era um tradicionalíssimo aqui em Campinas, com passagem do rei Mombe e da rainha do carnaval por todos os clubes. Queria perguntar para você se ainda tem esses concursos de fantasia. Não, agora não tem mais. Nem no Rio de Janeiro, eu acredito, viu, Edson? Acho que não tem mais. Eram muito fortes os desfiles, os torneios, né? Como é que chama? Concursos. Os concursos de fantasia eram muito fortes no Rio de Janeiro. Nossa, no Hotel Copacabana Palace, né? Que então era uma coisa luxuosa, eram fantasias muito sofisticadas, muito bem feitas, com brocados, com paetês, etc, etc. Né? E tinha assim, uma premiação boa, tinha gente famosa que todo ano comparecia com suas fantasias e iam para lá. Hoje já não tem mais. Você pegava um cara como o Denner, o próprio Clodovil, que desenhavam fantasias para esses concursos. Né? Exatamente. Eram nomes de muito respeito na parte da arte da vestimenta, da indumentária. Então, tinha fantasias tematizadas e eram desenhadas realmente por pessoas muito poderosas na arte da costura, né? Hoje não tem mais, hoje a gente não vê mais. Hoje o carnaval, até o carnaval de salão, Edson, que era a tônica da época, era o carnaval de salão. Você tinha o carnaval de salão e o carnaval de rua também, os desfiles, né? Mas eram desfiles e não como é hoje, são blocos que cada um tem o seu cantinho e tal. Ah, eu ia falar um negócio da Vila Industrial e esqueci de falar, que tem a ver com vocês dois. Quando o boi adormeceu em 75, adormeceu, sempre o bloco do boi foi feito na minha casa, né? Minha mãe costurava as fantasias, meu pai fazia os bois e cavalinhos e tal. Tem uma música do Benito de Paula, Nath, que serve bem para mim. Eu dormi o ano inteiro em retalhos de cetim. Né? Porque era tudo em casa que fazia, as fantasias e tal. Então a gente dormia em retalhos de cetim. E adormeceu na rua João Teodoro. Acho que esse nome deve ser familiar para você, João Teodoro. Aí, quando ele renasce, com a turma, uns jornalistas formados na PUC, o Paulo Reda, o Roberto Cardinali e outros jornalistas, junto com o Helder Bittencourt, que era amigo nosso, acho que você conheceu, Edson, o Helder Bittencourt, e retomaram. Vieram pedir para mim, falei, mas eu não sou dono do bloco, isso aí é de domínio público, pelo amor de Deus, né? Nem sangue nem areia, é coisa da Vila Industrial, não tem nada a ver com isso. Se vocês quiserem retomar, poxa, fico muito feliz e tal. Retomaram. Que rua? Francisco Teodoro. Então, João Teodoro e Francisco Teodoro eram irmãos, né? E formaram o primeiro jornal de Campinas, eles eram jornalistas. Eles fundaram o Aurora Campineira. Então, olha que coincidência, né? Onde parou, o boi dormiu e ressurgiu na rua do irmão do João Teodoro, que é o Francisco Teodoro. Às 10h22 estamos ouvindo aqui o China, que é cantor, compositor, integrante do Samba de Gaveta. A Nath tem mais uma pergunta para fazer, mas chegou uma aqui, essa eu quero ver. O DJ Ale está dizendo o seguinte: Edson, o meu super abraço ao China, dos shows do Samba de Gaveta. Para quem não sabe, o China faz uma imitação perfeita do Sidney Magal, que eu tive o prazer de sonorizar diversos shows do Samba de Gaveta. Um abraço para você do DJ Ale. É verdade? Não vamos fazer nada, né? É pessoa que ninguém tá vendo. Você tá vendo? Você vê como é que são as coisas. Não a gente dedura sim. Não faça as coisas escondidas, que não dá certo. Ale, grande abraço, rapaz. Nossa, quanto tempo. Realmente ele sonorizou muito pra gente, pro Samba de Gaveta. E o Samba de Gaveta tem uma brincadeira, a gente fala uma tônica, um bordão, né? Que a gente fala o seguinte: o Samba de Gaveta não se apresenta, o Samba de Gaveta interage. Então nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas cantem e dancem com a gente, que se divirtam, né? E como a maioria já é mais adulto, mais, né,
tem mais de 50 anos, não é para 50 mais. 50 mais. A molecada, é igual tem academia, né? 50 mais agora, 40 mais, sei lá. O pessoal sai tudo cheio de dor. O Ale lembrou muito bem. E no meio do nosso repertório, a gente tem, claro, os sambas antigos e tal, mas a gente canta algumas músicas que a gente sabe que foram um sucesso, assim, estrondoso, e que o povo gosta. Então, só que a gente toca em samba. E tem, dentre elas, o Sidney Magal, com Sandra Rosa Madalena e... Como é que chama aquela outra? Teu, todo teu. O meu sangue ferve por você, exatamente. Até para chegar no nome. Ele quase fez a imitação, hein? Deixa eu te falar uma coisa. A Nath quer fazer uma pergunta, mas eu quero te falar um negócio para você. Esse negócio que você está falando é interessante, porque é igual o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um fenômeno, e eu não gosto do Roberto Carlos, eu odeio o Roberto Carlos. É só você cantar a primeira frase e o cara sai cantando o resto da música. A gente canta Roberto Carlos também, aquela... Qual que é que a gente canta? Não é Detalhes. Eu lembro já. O repertório deve ser gigantesco. Como que foi ao longo dos anos, com a chegada da internet? Vocês passaram por muitas coisas até chegar aqui em 2026. Foi. E aí, como é que foi? Como é que você se adaptou? Como é que vocês se adaptaram a essas mudanças do Então, mundo? foi assim. O Samba de Gaveta é de 2012. 2012. Tanto que... Não, 2011. Tanto que o Adilson está programando... O Adilson é nosso diretor comercial, né? Está programando fazer uma festa de 15 anos. Debutantes. 27, debutantes, exatamente. Olha que legal, boa. E aí ele foi se transformando. Ele começou com 3 pessoas, éramos em 3, eu não fazia parte ainda, era o Adilson, o Rony e meu Deus do céu, Palma, o grande Palma. Mas eu vou lembrar o nome, o apelido dele, Dino Palma. E eles começaram, e isso era quase uma brincadeira, viu, Nath, no começo. Era uma coisa assim para se juntar e tocar, ia tocar em churrasco, festa e tal. Aí eles resolveram se organizar, né? Não, vamos organizar aqui, porque a gente começa a cantar uma música, não sabe o final da letra, depois não lembra que música que vai tocar e não sei o quê, papapá. E começaram a trabalhar em cima de um repertório para se organizar, para fazer realmente fazer uma pasta de música. Atenção, já começa com coisa antiga. Já está organizando, já está organizando. Mas não era um pendrive, por exemplo, não era um tablet como é hoje, Isso. né? Um tablet que você tem lá todo o roteiro, mas era uma pasta. E aí, mas peraí, quem tem samba, precisamos digitalizar, né? Não, digitar, né? Precisamos bater a máquina o samba. E aí o Dino falou assim, eu tenho um monte de samba lá em casa, tudo na gaveta lá, tudo no papel e tal. E daí, inclusive, ele sugeriu, falou, já que nós não temos nome, né? Que tal samba de gaveta? Para lembrar de coisa antiga, né? E ficou. O Dino acabou colocando o nome no samba de gaveta. E aí, de lá para cá, então, a gente foi evoluindo, né? Nós fomos melhorando, aumentando o grupo. Hoje nós somos em 6 e fomos colocando mais harmonia, né? Então, hoje nós temos sopro, tem saxofone, clarineta e flauta, tem a bateria, tem o violão de 7 cordas, o cavaco e a percussão. Então, nós somos em 6. E já não usamos mais pasta de papel. Gravaram comerciais também? Já, gravamos. O DJ está dizendo aqui. A gente, na nossa brincadeira do show, né, a gente tem os comerciais antigos também, porque tinha comerciais que são inesquecíveis para essa geração. São inesquecíveis. Por exemplo, quem bate é o frio. Casas Pernambucanas. Que legal. Não adianta bater. Eu não deixo você entrar. E aí a gente toca na forma de samba. Tem o Dededrim também. Quando nós fomos tocar no programa do Rolando Boldrin, olha só, Rolando Boldrin, a gente cantou essa música e brincou com ele, né? Porque ela fala no finzinho assim, Dededrim, 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 né? Então a gente falava, Dededrim, Dededrim,
seu Boldrin. Ele gostou da brincadeira. É sempre o mesmo repertório ou vocês vão se adaptando de acordo ali com a plateia, como o povo vai se movimentando? Porque imagino que vocês cheguem com uma coisa, mas já vai mudando, o povo vai pedindo música. Por aí. Acontece muito isso. Quando a gente vê, deu pista, né? Deu pista, então o nosso baterista, o Tafuri, né? Ele sempre fala, deu pista. Segura aí, segura nesse embalo. Então a gente vai adaptando para aquele momento. Ou às vezes a gente é convidado para festas e que a gente percebe que a maioria tem mais jovem ali no meio. Não vai virar, né? Não vai virar se a gente continuar naquele embalo. Mas como é que você faz? Porque você está dizendo aí da dedicação, do cuidado, no ensaio, inclusive, né? Isso. Se você chega com um repertório num lugar e você percebe, como você falou, que não está dando pista, como é que vocês fazem? A gente deixa ensaiado alguns pagodes. É bom deixar. E na banda tem pagode o Prince. Não tem como. E tem o Prince, né? Tem o Prince, o Prince é mais novo. Acho até que ele é mais novo, se não for o Tafuri. Mas o Prince é uma das principais vozes nossa, né? É o Pezão, que é o mais antigo, e o Prince, que é novo. E ele também toca muito durante a noite aí, toca independente do público. Chegou num bar e tem lá um público mais jovem, ele não vai cantar as músicas que o Samba de Gaveta canta. Então ele é uma âncora para nós, né? Prince, é com você, segura aí que agora tem muito jovem. Na verdade, Nath, a gente não fala que tem velho, a gente fala que tem jovem há muito tempo. Uma boa. Eu me sinto jovem há muito tempo. E quando você chega num lugar que tem jovens há pouco tempo, então a gente tem que dar uma segurada. Deu pista. Deu pista, então vamos pôr mais jovem aqui, né? E a gente faz essa. E o grupo tem que estar bem. A gente tem músicos de altíssima qualidade. Não é o meu caso. Né? O meu caso. De Deus. Eu vivi. Modesto. Eu vivi a vida toda no samba. Né? Eu, com 1 ano de idade, eu já desfilava no Nem Sangue Nem Areia. No colo da minha mãe tem uma foto, minha mãe também fantasiada, e eu, piquititico, dançando no Nem Sangue Nem Areia. Então o batuque é uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Não tem instrumento de percussão que eu não toque, né? Não tem jeito. Então, nessa parte eu posso garantir. Mas a parte de harmonia, aí a coisa é mais séria, né? Porque é mais complicado. Opa, que tom que é? Para mim, não tem tom. Se pode ser em Fá, em Lá, em Dó, tanto faz que eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora, quando se trata de harmonia, então nós temos músicos de muita profissionalismo, qualidade. Né? Profissionalíssimos. O violão de 7 cordas, o Pezão formado em música, o cavaco. Na verdade, a formação dele é em violão, mas ele é professor, é o Prince, o saxofonista e o soprista, né, que é saxofone, flauta e clarineta. Ele compõe para a Warner. A Warner pede para ele fazer, sonoriza esse filme para nós aqui. Eu quero uma coisa dramática e tal. Ele compõe, grava e manda para a Warner. Então é de qualidade, né? O nosso baterista, que é o Tafuri, também é formado em música em Tatuí, formado em percussão, escreve. Um conservatório monstruoso. Escreve, lê e tal. E o Tafuri, eu chamo ele que, para mim, ele é que nem um golfinho, viu, Edson e Nath? Porque é o seguinte, o golfinho tem o cérebro separado, né? Aves migratórias também têm o cérebro separado. Eles conseguem dormir com uma parte e ficar acordado com o outro. Né? E o Tafuri é mais ou menos assim. Porque ele toca bateria, e tocar samba na bateria não é fácil. Eu toco bateria também, mas no samba eu respeito. O Tafuri toca samba na bateria e ele tem 2 microfones, Edson. Um para ele ajudar a gente a cantar, ele faz vozes, e outro ele rege a banda, que ele só fala com os nossos fones, né? Então ele está cantando, tocando, vira para o outro lado, fala, agora vai ter aquela convenção, atenção, 1, 2, agora, pá. Esse cara é maluco para mim, né? É um golfinho ou uma ave migratória, né? Então a qualidade dos músicos é muito grande e segura, dá para segurar, Nath. Entrosa bem o grupo. Exceto eu, né? Eu vou lá. Ô, China,
Pra gente encerrar, para liberar você, eu sei que nessa época de carnaval você tem muitos shows, pode falar a agenda de shows aí, mas eu queria só, até uma homenagem pro meu pai participou de muito carnaval em Campinas das Antigas, uma escola de samba chamada Lordes da Prainha. Lordes da Prainha. Lordes da Prainha. E depois, do meu tempo, eu lembro até marquei aqui Estrela d'Alva, Acadêmicos de Ubirajara, Acadêmicos de Madureira, Unidos da Vila Rica, Império do Samba, do Juquinha. E hoje a gente fala de escola de samba em Campinas, eu lembro Leões da Padre Anchieta. É o que veio na minha cabeça. O que veio na minha cabeça agora. Mas a gente sente falta de ficar na gliceira ali vendo as escolas de samba passarem. Fala a agenda de shows aí, China, para quem quiser conhecer vocês, quiser saber um pouco mais do trabalho, site, Sinal de Fumaça, Instagram, fala tudo. Nós temos o nosso YouTube, né, que é o Samba de Gaveta, canal oficial. Lá nós temos as apresentações, nós temos os sambas. O Instagram também é Samba de Gaveta, canal oficial também. E lá a gente coloca toda a nossa programação aí, que a gente está fazendo. Então pode ficar à vontade lá, siga o nosso Instagram e o nosso YouTube. Contato pode ser comigo, no 19 99773 7998. De novo, 19 99773 7998. Quem quiser, para festas, para comemorações. Batizado, casamento. Você estava falando dos antigos carnavais. Eu sou do carnaval, Edson, da época que a gente subia a Conceição e descia Francisco Glicério, ali em frente à igreja. Depois não ia da Carlos de Campos também, na Avenida Industrial? Na Avenida Industrial, no começo, era na Salles de Oliveira, hoje é aquele portãozão da Indec e que tem aquele prédio novo que foi restaurado lá, que funcionou como... que é Campinas Decor. O prédio do relógio, né? O prédio do relógio. Então, naquela rua era o desfile inicialmente. E aí, Ed, quando você começou a falar o nome das escolas antigas, me fez lembrar que na Avenida Industrial, Nath, você não vai ver mais isso. A turma, antes do carnaval, já ia para a rua e punha na calçada as cadeiras. Levava a cadeira de casa, punha na calçada, na rua, exatamente para guardar o lugar onde eles iam assistir o carnaval. Você está falando assistir o carnaval na avenida. Era isso. Na Salles de Oliveira, o pessoal punha a cadeira na rua e ficava lá o dia todo. Se não chovesse, não tirava, ficava para o dia seguinte. Ninguém mexia nas cadeiras, ficavam lá as cadeiras. Ninguém roubava a cadeira, Edson. 10h36. Vou agradecer aqui ao China. Muito bom. Gostou, Nath? Ficaria aqui a manhã inteira ouvindo as histórias. É bom demais. Muito bom. Muito obrigado, viu? China. Volte sempre. Nath. O China do Samba de Gaveta já deu todas as indicações aí. Você pode checar no YouTube, na internet, fazer contato, convidar para shows. Muito obrigado. Volte sempre. Edson, querido, irmãozão de longa data, agradeço muito pelo convite. É sempre uma satisfação falar sobre samba, sobre arte, sobre Campinas, história. Nath, prazer conhecer você também. Equipe técnica, obrigado pelo apoio aí, viu? Prazer imenso. E aos ouvintes todos, um grande abraço. Muito obrigado por aguentar tanta história antiga assim. 10h37, Manhã Bandeirantes, mais um rápido intervalo, nós voltamos já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A rodovia Lix da Cunha, conhecida como SP-073, está totalmente interditada após a ponte no quilômetro 4 apresentar problemas na estrutura. O dano foi percebido na tarde de quinta-feira, logo depois da forte chuva que atingiu a região. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, o bloqueio precisou ser completo por causa do risco de segurança. Com isso, os motoristas devem usar um desvio pelo bairro Swiss Park enquanto as obras são realizadas. No início, o trânsito ainda estava funcionando no sistema pare e siga, apenas em uma pista no sentido salto. Mas após novas avaliações técnicas, a interdição foi ampliada para evitar acidentes. Uma equipe do DER foi até o local para vistoriar a ponte e orientar quem passa pela região. Até o momento, não há previsão de quanto tempo a rodovia continuará fechada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Mais 40 minutos, depois a gente falar um pouco sobre o carnaval, vamos falar agora sobre um outro assunto importante também, porque que é a adaptação curricular, né? Falta de acessibilidade mantém alunos com neurodivergências em defasagem escolar. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é a Karen Marconato. A Karen é psicopedagoga do Grupo Conduzir e vai nos ajudar a refletir um pouco sobre esse tema às 10 horas mais 40 minutos. Antes da Karen Marconato, a Nath Luquezzi tem um recado muito importante para todos nós. Com certeza, sobre saúde. Eu quero dar uma dica para você, porque o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor, conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como por exemplo a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando ainda mais o acesso ao cuidado da saúde. Tem na Avenida Andrade Neves, na Rua Tiradentes, ali região da Vila Itapura, completíssimo. Tem um outro grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo mais tranquilidade e um cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor de tudo isso, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, para mais informações já pega esse telefone. O DDD é 19 3500 1500. Já anotou? DDD 19 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Agora sim, 10h42, nós vamos falar com a Karen Marconato. Já tinha apresentado ela aqui, psicopedagoga do Grupo Conduzir, especialista em educação inclusiva e adaptação curricular. Eu queria perguntar para você, Karen, primeiro agradecer a sua participação aqui conosco no Manhã Bandeirantes e perguntar para você se as escolas estão se adaptando a esse novo modelo de ensino. Bom dia para você. Não, né? Assim, hoje, adaptação curricular, eu acho que um ponto importante é a gente explicar o que é, né? Então, adaptar é nada mais, nada menos do que ajustar a forma como esse conteúdo é ensinado. O que ocorre na prática é que ainda há uma ausência de formação específica para os professores. E aí, com isso, né, com relação à ausência de formação, uma sala de aula ainda sobrecarregada, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande para que essa adaptação curricular seja, de fato, oferecida a todos os alunos com deficiência. Como é que podem ser feitas essas adaptações? Existem tipos? Porque quando a gente fala em adaptar, a gente pensa logo em facilitar. E não é essa a questão, não é? Bom dia para você. Bom dia, Nath. Não, eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala em adaptar, muitos profissionais, né, ou até mesmo família, entende que é
reduzir o conteúdo, facilitar. Tudo vai depender do tipo de aluno, né? Do que esse meu aluno em si ele pode necessitar. Se a gente for tratar, por exemplo, de crianças com altas habilidades, muitas vezes eles vão requerer mais atividades, mais estratégias. Então, nem sempre adaptar é reduzir ou facilitar. Quem vai dizer a forma como essa adaptação ela deve acontecer é o próprio aprendiz, né? A partir de uma boa avaliação é que o professor vai identificar qual é o caminho que ele deve seguir para adaptar. E aí a forma de adaptar, ela pode ser desde uma redução na temporalidade, né, uma redução sim de quantidade. Eu posso pensar na estrutura da pergunta, então deixar uma pergunta um pouco mais objetiva, para que a criança não se perca ali nas informações. Eu posso utilizar mais recursos visuais, como uma imagem, para oferecer um suporte, um apoio para essa criança. Então, tudo isso são ajustes muito simples, que na prática não exige um custo elevado, mas que pode fazer uma grande diferença na aprendizagem dos alunos. O Karen, no material que o Kevin Veloso mandou aqui pra gente, tem a história de uma família. Eu fiquei muito tocado com essa história aqui. Diz o seguinte, não vou falar o nome da pessoa, que só vou dizer o nome do menino Antônio, de 14 anos. Embora o acompanhamento terapêutico do menino tenha começado aos 3 anos e meio, o diagnóstico do transtorno do espectro autista só foi fechado por volta dos 7 anos de idade. Hoje ele tem 14. Ele perdeu muita coisa nesse período por falta de preparação, não sei se por causa dos pais, mas pelas escolas onde ele passou, pelo pessoal não ter esse conhecimento do que era essa situação dele, essa condição dele, o Karen. Um diagnóstico tardio, ele de fato acaba prejudicando todo um caminhar dessa criança, né? Nós costumamos falar que o diagnóstico ele é um norte, né? Ele vai dar um direcionamento para esse professor. Então, ao saber que o Antônio, então, ele faz parte do transtorno do espectro autista, né? Ele possui essa condição, o professor automaticamente já precisa pensar em alguns ajustes, né? Então, ajustes ali relacionados a quantidade, a linguagem, a quantidade de informação que vai ser oferecida a ele, os ajustes sensoriais nessa sala, né? Se em algum momento ele pode ou não sofrer alguma desregulação sensorial, como organizar essa criança, e até mesmo as questões relativas às habilidades sociais. Quando a gente fala em adaptação curricular, o termo parece que se limita ao currículo, mas o fato aqui é pensar em todas as estratégias que pode colaborar para que essa criança esteja de fato incluída. E aí pode ser estratégias no currículo ou até mesmo em estratégias ali com a turma, para facilitar uma interação com os outros aprendizes. E aí esse é um ponto muito importante que a gente, vez ou outra, precisa retomar com alguns profissionais. E é alarmante, né? Porque alguns dados aqui que a gente tem do IBGE é que apenas 1 em cada 4 pessoas com deficiência conclui ensino básico no país. Então, é uma questão que esse ensino básico, ele pode ser uma base bacana para depois os desafios, por exemplo, no ensino superior serem sanados também. É uma conversa que já existe no ensino superior para esse tipo de acessibilidade? Se a gente pegar o dado do último... se a gente pegar os dados do último censo, a gente vê um número muito superior de evasão a partir do ensino fundamental 2. Do ensino fundamental 2 para o ensino médio, nos mostra um retrato, né, da educação brasileira, em que a gente ainda não tem conseguido contribuir para a permanência desses alunos. Então, ao não ter uma adaptação adequada, isso gera a possibilidade desses alunos não se manterem, né, e até mesmo das famílias desacreditarem no processo de inclusão. Embora seja um processo que nós sabemos o quanto de benefício pode trazer, a ausência disso também pode ter alguns impactos negativos, inclusive do lado emocional também desse aprendiz. 10h48, estamos conversando com a Karen Marconato, que é psicopedagoga. Karen, eu queria dizer que você tem um nome muito bonito, minha filha também se chama Karen, mas não é essa a questão. A questão que você coloca aqui é que a adaptação curricular é um direito previsto em lei e não um favor. É isso, Karen? Exato, né? Ela está prevista tanto na LDB, né, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
quanto na Lei Brasileira de Inclusão e, por último, na Lei Berenice Piana, que é dos autistas, né? Então, assim, a gente tem adaptar, não é eu apenas auxiliar, é um direito dessa criança e, portanto, é uma obrigação que os espaços educacionais cumpram com isso, né? O fato de não saber não pode ser justificativa para não fazer, né? Eu acho que equipes especializadas, como o Grupo Conduzir, né, e outros espaços hoje, têm debatido muito, têm discutido com essas escolas possibilidades de como fazer, né? E aí vem a importância também de treinamentos para esses professores, de ajuste na grade curricular, porque a gente sabe que nem todo professor tem tempo hábil para fazer uma adaptação. Então, há ainda várias coisas que a gente precisa analisar com cautela, mas nem por isso não adaptar deve ser uma justificativa. E as adaptações, elas podem ser garantidas independente da existência de um laudo médico, por exemplo? Ela pode, né? A lei, ela deixa claro que é necessário qualquer adaptação para que o aluno, de fato, consiga ser incluído e ter acesso, né, ao ensino. Então, até porque quando a gente fala em adaptação, não necessariamente a gente vai mexer, como eu disse, no conteúdo. Muitas vezes você pode fazer uma adaptação de temporalidade, né? Permitir que esse aluno tenha mais tempo para fazer uma atividade, uma avaliação, mudar a metodologia que é utilizada. Então, para um aluno que tem uma dislexia, por exemplo, eu posso propiciar uma prova oral ao invés da escrita, sabendo que para ele é mais difícil, né? Não necessariamente eu preciso ter um laudo para isso, basta a sensibilidade do professor para que esse processo de fato aconteça. Eu queria perguntar para você, diante disso que você colocou para a gente, se você pudesse elencar quais são os principais desafios que escolas e os professores estão precisando enfrentar para garantir uma inclusão mesmo, não uma perfumaria, como você citou. Sim, acho que a falta de formação específica é a primeira delas. Num segundo momento, eu acho que é o número, né, o excesso de alunos em sala também é um ponto importante a ser considerado. O número de alunos de inclusão também dentro da sala de aula, né? Não dá para a gente acreditar que um professor ele vai dar conta de 42 alunos, sendo eles com deficiências específicas. A gente precisa pensar na qualidade desse ensino e na qualidade do bom trabalho desse profissional também. O pouco apoio da gestão, então a gente costuma falar que, assim como aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão, um professor apenas não faz inclusão. Eu preciso do apoio dessa escola, eu preciso da gestão também, viabilizando ferramentas e meios para que esse professor também consiga exercer com maestria e qualidade o seu serviço. Então, acho que são alguns pontos que, de fato, vale a pena a gente refletir. E do lado dos pais, eu sei e conheço pessoas que têm uma certa resistência quando recebem da própria escola esse diagnóstico, né, não fechado, claro, porque não é feito por um especialista, mas da própria professora, da própria gestão da escola, para que vá procurar uma ajuda e aí sim fechar um diagnóstico de alguma neurodivergência. E aí, como os pais devem encarar esse momento e como a escola pode ajudar também os pais nesse momento, que eu acredito que quando chega um baque, né? Eu acho que tudo passa por um bom acolhimento e um bom momento de escuta, né? Ouvir dessa família, todo o percurso, as dificuldades, faz parte do processo. Mas a escola, a partir do momento que ela consegue executar uma boa avaliação e mostrar para essa família, por exemplo, onde esse aluno está e onde ele deveria estar, isso começa a ficar um pouco mais claro para a família. E aí, ao passo que vai havendo essa discussão, esse diálogo entre as partes, a família começa a ficar um pouco mais segura, né? O que não dá é simplesmente para que seja algo baseado em falácias, né? A gente precisa de dados, a gente precisa de informação. Então, é importante que essa escola consiga centralizar nas informações que ela possui didaticamente. Então, quais são as dificuldades que esse aprendiz tem mantido, para o que a gente espera que ele alcance, né? E aí, a partir disso, o que nós podemos fazer por ele. Então, acho que são esses
3 vieses que precisa ser ali discutido para que essa família, então, consiga enxergar com maior lucidez qual é o caminho que ela deve seguir com essa criança, se sentir mais segura, obviamente. Se essa família não buscar ajuda, né, essa criança não ter esse respaldo do médico mesmo, nenhum laudo, e aí, o que a escola pode fazer quanto a isso? Aí a escola, a opção, né, primeiramente a gente sempre tenta falar uma vez, se tem mais de um professor, conversar, então eu acho que a junta de profissionais ali, né, num primeiro momento professor, coordenador, diretor, num primeiro momento a gente tenta resolver ali no âmbito escolar, não sendo suficiente, eu ainda acreditando que essa criança pode ter um prejuízo, aí é dever da escola pensar até no acionamento de um conselho tutelar. Porque o que eu preciso pensar é no impacto a longo prazo que a ausência desse diagnóstico pode causar na vida desse aprendiz. 10h54, estamos conversando aqui com a Karen, que é psicopedagoga, Karen Marconato. Nós temos alguns ouvintes colocando algumas questões aqui, e eu queria pedir para você responder então aqui, falar um comentário aqui do Edson Elias. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, por que o ensino público caiu tanto de qualidade nos últimos 40 anos? Fiz escola pública de excelência, época em que o culto à ciência, ele cita aqui uma escola, era referência em qualidade de ensino em Campinas, assim como outras escolas públicas. O que aconteceu? Por que os governos sucatearam a educação? É interessante para o governo manter o povo na ignorância? É a bronca aqui do Edson Elias. Também o Adriano Vermelho coloca uma questão para você, o Karen. Ele diz assim: olha, fazendo às vezes do advogado do diabo, mas não é quase uma utopia querer que nossas escolas carentes de absolutamente tudo trabalhem de maneira quase que individualizada para cada aluno com necessidades especiais, numa classe às vezes 40 crianças? Qual a saída? Existe uma saída? E Karen, eu torço muito por isso. Desculpa ser tão incisivo e parabéns pelo trabalho e bom dia a todos. Você fala aqui com o Adriano Vermelho. Bom, vou responder a primeira pergunta, que eu acho que foi mais uma afirmação, né? De fato, se a gente pegar ao longo dos anos, a gente teve um impacto importante na educação. Eu acho que tudo se torna em relação a repasse de verbas, né? A gente sabe o quanto que a educação ela acaba tendo um déficit significativo nesse repasse. E aí eu acho que é um ponto importante, né? Linkando com a segunda pergunta, quando eu tenho ausência de recursos financeiros para sustentar isso que a gente chama de inclusão, acaba sendo muito mais difícil de fazê-la com qualidade. No entanto, a gente tem bons exemplos, né? Então, assim, por que a gente bate tanto na tecla da inclusão, né? Da inclusão? Porque socialmente a gente não tem um mundo paralelo. Então, essa criança, ela precisa crescer em meio àquilo que é real, né? Ela precisa ter modelos típicos de desenvolvimento para que ela também consiga se desenvolver. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Para que a gente exerça uma boa inclusão, é importante que a gente exija o que minimamente a legislação está discutindo ali. Então, eu preciso de um professor da sala regular com uma boa formação, eu preciso de um professor de AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, porque no âmbito da escola pública, principalmente, é esse profissional que vai, então, pensar em estratégias, né, junto ao professor regular para a inclusão. E quando há necessidade, professor de apoio, esse tipo de coisa. É uma rede maior, mas dessa forma a gente consegue sim executar com qualidade. A gente não pode esquecer que boa parte das crianças que estão nas escolas regulares também tem equipe multidisciplinar. Tem fono, tem TO, tem psicopedagogo externo à escola. E esses profissionais, eles podem sim dar um suporte para a escola nesse processo. Não só pode, como devem, né? E isso faz a diferença, porque na realidade é um apoio especializado para uma escola que vai discutir o conteúdo. Então, as duas coisas trabalhando em harmonia, a gente consegue sim colher bons resultados. Isso acontece com todas as escolas? Infelizmente ainda não, mas se comparado a anos anteriores, a gente já tem um número muito crescente
de bons resultados, né? Inclusive, se a gente comparar o último censo com os 2 anos anteriores, a gente já observa um número crescente de matrículas, né? E uma redução, embora ainda existe, de evasão escolar. Então, isso é um dado importante que nos mostra que a gente tem conseguido crescer no âmbito da inclusão, mas ainda precisamos buscar maiores qualidades. Karen, você comentou sobre essa equipe de suporte, né, a parte do colégio, da escola. E aí, o Sistema Público de Saúde, ele oferece essa equipe multidisciplinar para essa criança? O público é mais difícil, normalmente só à base de algum processo judicial. Não é que o público não ofereça, alguns municípios até têm suas equipes, mas essa interlocução com a escola que acaba sendo mais difícil. Então, uma família ela pode recorrer via SUS, por exemplo, por uma fono, por uma terapeuta ocupacional, isso é possível. A questão aqui é como dialogar escola com esses profissionais. A gente ainda observa que há um distanciamento, né? E na prática a gente sabe que a escola ainda é muito carente dessas informações, né? Então, o meu apelo aqui para que esses profissionais consigam, de fato, se aproximar, porque a gente sabe o quanto que isso é importante. E, Karen, um aspecto interessante também, o acesso à informação, né? O mundo mudou bastante. Antigamente você via crianças com TEA ou mesmo com outros tipos de transtorno ou outras deficiências, como é chamado antes, a própria síndrome de Down, que os pais acabavam escondendo as crianças, né? Viviam num mundo à parte. E agora, graças a Deus, o acesso à informação, a possibilidade de ter um diagnóstico precoce, um atendimento melhor, as pessoas estão se mostrando mais também, não é, Karen? O diagnóstico precoce ele é fundamental, né? Eu acho que a partir disso, por exemplo, como você citou a síndrome de Down, né? Hoje a gente já consegue pegar a síndrome na gestação. E ao saber triar quais as dificuldades, né? Então, crianças com síndrome de Down, elas têm maiores probabilidades de prejuízo visual, cardíaco, isso vai melhorando a qualidade de vida. Então, quando essa criança chega na escola, todos os problemas de saúde, possíveis impactos que poderiam acontecer ali, já não acontece mais como era antes, né? Então, acho que o diagnóstico precoce, ele sempre é fundamental para que o profissional consiga determinar a rota, né? Então, para onde eu vou seguir com essa aprendizagem? Qual é o objetivo que eu pretendo trabalhar com esse aluno? E escola, ela nada mais é do que um microsistema social, né? Então, o fato das famílias conseguirem agora trazer essas crianças para a realidade fez uma diferença e tanto para o crescimento e desenvolvimento não só dessas crianças, mas também das crianças típicas, porque ao passo que as crianças que estão na sala consigam conviver, elas aprendem muito mais, né, sobre socialização, sobre a empatia, que são valores fundamentais na nossa sociedade. Queria, se você, Karen, pudesse trazer alguns relatos hoje de crianças que já estão na vida adulta, no mercado de trabalho, o quanto foi importante esse trabalho, né, desde a infância, para chegar hoje numa vida adulta e ter uma vida normal, né, vivendo, trabalhando, estudando, indo para a faculdade. Quanto antes, a gente já tem literatura, por exemplo, que nos mostra que quanto antes a gente começa a trabalhar a alfabetização, por exemplo, com uma criança com TEA, então hoje em dia uma alfabetização numa escola regular, ela começa ali em torno de 6 anos. Com uma criança com TEA, a gente começa ali com 5, com 4, a gente já começa a apresentar algumas letrinhas, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que vai haver um déficit. E ao passo que você consegue trazer o mais próximo, né, de uma realidade de uma criança típica, as dificuldades vão sendo cada vez menores. E isso ajuda em todo o processo, porque você vai ter um adolescente, um adulto mais bem preparado para uma vaga no mercado de trabalho, né? Então, já alfabetizado, com consistência ali nas habilidades sociais, conseguindo se portar, conseguindo ter maior autonomia. Então, acho que são habilidades, de novo, a gente não está falando aqui só de português, matemática e história, a gente está falando de habilidades para a vida, né? Então, quando a gente pensa hoje em escola, a gente precisa entender
que o desenvolvimento que acontece ali não se deve restringir apenas às habilidades acadêmicas, mas também a toda a manutenção de habilidades e valores que perpassa a sociedade, né? Então, o respeito pelo outro, a autonomia, né? A flexibilidade, a mensuração de tempo. Então, são algumas habilidades aí que sim, que quanto mais a gente começa a trabalhar precocemente, menos impacto e maior probabilidade futura ele vai ter de encontrar um bom emprego, né? Conversamos com a Karen Marconato, que é psicopedagoga, especialista em educação inclusiva, adaptação curricular. Queria que você deixasse um recado aí para os papais, mamães, responsáveis que estão em dúvida ainda, o que é que eles devem fazer, exercer o direito que eles têm, não é, Karen? Muito obrigado por participar do nosso Manhã Bandeirantes, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que o ponto importante é ouça a criança de vocês, né? Então, falar sobre adaptação, quanto mais a criança ela se sente pertencente a esse ambiente, os pais vão sentir o quanto que eles gostam da escola, o quanto que, de fato, eles querem participar. Se você em algum momento perceber que está difícil, rejeita a atividade, não quer mais ir para a escola, chora, são alguns sinais que tem alguma coisa de errado. E aí faça uma reunião com o professor, entenda quais têm sido as dificuldades, solicite o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. Toda criança com deficiência tem direito a esse plano e é ele quem vai ditar a rota desse ensino. Então é muito importante, inclusive, que as famílias tenham participação na elaboração desse documento. Karen Marconato, psicopedagoga, muito obrigado por participar conosco. Volte sempre. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, 11h05, vamos a um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. O prazo para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU dos imóveis residenciais de Campinas vence amanhã, terça-feira, 10 de fevereiro. Os carnês estão sendo entregues pelos Correios, mas quem ainda não recebeu pode acessar o boleto pela internet no site da Prefeitura de Campinas. Quem pagar o imposto em cota única tem desconto de 5%. Também é possível dividir o valor em até 11 parcelas. Para quem escolheu o IPTU digital, há mais 1% de desconto no pagamento à vista, com limite de até R$100. Neste ano, o valor do IPTU não teve aumento real. Houve apenas a correção pela inflação de 4,49%, de acordo com o índice do INPC. Os contribuintes que quiserem pedir revisão do valor lançado podem fazer a solicitação até sexta-feira, dia 13. Caso o pedido seja negado, é importante fazer o depósito administrativo para evitar cobranças de multas e juros. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes.
11 horas mais 8 minutos. O que tem de clínica clandestina fechando em Campinas é uma grandeza. Impressionante. Todo dia tem uma. Clínica clandestina. E eu vou te contar. As pessoas agora estão... As pessoas sempre se automedicaram. Sempre. Desde os anos... eu digo sempre, desde os anos 10 a.C. Mas agora... Com o advento da canetinha emagrecedora, virou uma febre. Foi. Né? As pessoas compram em qualquer lugar, tem gente que está trazendo do Paraguai, é impressionante. Nós vamos acompanhar essa reportagem que o Igor Val fez na sexta-feira, porque mais uma clínica clandestina foi fechada em Campinas. Vamos acompanhar. A época mais colorida do ano já dá a cara nas vitrines das lojas. Do simples ao mais sofisticado, o carnaval é a festa mais democrática e feita para todos os gostos e bolsos. Uma pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba dá o tom do otimismo dos comerciantes. O levantamento aponta um crescimento de 3,5% no comércio varejista e serviços, o que deve beneficiar restaurantes, bares e o setor hoteleiro. E como a folia vai começar um pouco mais cedo este ano, o comércio também se programou com antecedência. Nesta loja aqui de Sorocaba, o estoque de carnaval começou a ser abastecido ainda em dezembro e as reposições são feitas a todo momento. É o que explica a diretora da loja, que estima um aumento nas vendas em comparação com o ano passado. A gente sempre, inclusive, investe para que os resultados sejam no mínimo 10% a mais do ano passado. E o movimento por aqui foi intenso durante o dia. A Gabriele vai curtir o carnaval pela primeira vez e veio com a mãe dela procurar uma fantasia. É um trote do 3º ano da minha escola, daí vai ser o tema carnaval. Daí eu decidi vir de pirata. Já a Laiana vai passar o carnaval nos bloquinhos da capital paulista. Ela busca adornos para completar o look carnavalesco, que terá muito brilho. Para garantir tudo o que precisa, ela resolveu se antecipar. Eu tô comprando dessa vez antecipado. Às vezes a gente deixa para a última hora, mas aqui é o lugar que a gente sabe que se vier de última hora, aqui tem. Mas neste ano eu tô me organizando mesmo para não pegar, né, enfim, ou achar o que eu quero e me organizar mesmo. Na verdade, essa foi uma reportagem do Edilson Júnior, lá de Sorocaba, dizendo que as pessoas estão animadas mesmo com a compra do carnaval, né? Problemas técnicos, ao vivo é assim mesmo. A gente vai procurar aqui essa reportagem que o Igor Val fez sobre o fechamento de uma clínica aqui em Campinas, mas em suma é o seguinte, as pessoas estão comprando medicamentos em clínicas não autorizadas. E tem muita gente tendo problema. Esse final de semana eu vi muita gente com crise de pancreatite. Porque essas canetas emagrecedoras não estão sendo receitadas, sim, elas não estão sendo compradas onde deveriam ser compradas, e aí você não sabe de onde vem o material, você não sabe a composição do material, as pessoas estão usando de forma inadvertida e estão tendo problema de saúde. Sim, né? Esses dias... É complicado. Esses dias, inclusive, nós recebemos uma especialista que ela também ela é dentista, então ela tem todo esse conhecimento da área de estética, e a parte de estética tem crescido muito e várias profissões são habilitadas para esse quesito, né, para aplicação de botox, aplicação de qualquer outro ácido hialurônico, enfim. E ela diz, são coisas tão simples e básicas que quando você chega numa clínica, por exemplo, ela deu um exemplo. Você chega numa clínica e as seringas estão expostas num potinho transparente, como se fossem decoração. Tá errado, jamais isso poderia acontecer. Até mesmo a cortina. As cortinas, elas têm que ser aquelas persianas, porque elas são fáceis de higienizar. Jamais pode ser uma cortina de tecido. E a gente vê, são coisas tão simples que a gente não se atenta, mas chegou numa clínica, viu algumas coisas, por exemplo, no banheiro. No banheiro não podem ser aquelas toalhas normais que a gente usa em casa, tem que ser toalhas de papel. Então são pequenas coisinhas que a gente consegue notar e ver se são clínicas que estão aptas ou não a receber os pacientes. Eu tenho aqui a informação por favor. Da polícia, né? Uma operação conjunta da Polícia Civil e fiscais da Vigilância Sanitária resultou aí no fechamento de uma clínica de estética localizada no Jardim Guanabara, aqui em Campinas, na última quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Uma farmacêutica foi presa e foram apreendidos frascos de substâncias emagrecedoras injetáveis, as famosas canetinhas, suplementos vitamínicos vencidos e botox armazenados de forma irregular. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi motivada por denúncias anteriores e por um pedido de licença
licença de funcionamento para o local, o que desencadeou assim a uma vistoria mais detalhada das autoridades. Durante a diligência foram constatadas diversas irregularidades que configuram crime contra a saúde pública e contra as relações de consumo. No local, os agentes apreenderam 19 frascos de substâncias emagrecedoras injetáveis, suplementos vitamínicos com prazo de validade vencido e botox armazenado fora da temperatura necessária, o que compromete, claro, a eficiência e segurança do produto. As investigações ainda apontaram que o estabelecimento funcionava de forma híbrida, atuando como clínica de estética e farmácia, tanto no varejo quanto ao atacado. Prontuários médicos foram encontrados no local, indicando que a responsável pela clínica realizava o acompanhamento de clientes que adquiriam as substâncias para emagrecer. Segundo as autoridades, essa é uma atividade privativa de médicos, dada a natureza química dos produtos envolvidos, e além disso a polícia apreendeu cartelas de rótulos que sugerem a prática de fracionamento e envase clandestino de compostos químicos dentro da própria unidade. Nós fizemos uma reportagem que foi exibida pelo jornal Band Cidade na sexta-feira e ouvimos um advogado, o Arthur Eugênio, advogado da clínica, ele disse... A resposta da clínica foi que foi uma ação arbitrária da vigilância sanitária, porque a clínica tem toda a documentação, enfim, o processo vai continuar ainda, mas só posicionando aqui, claro, né, dando aqui a posição do advogado da clínica. Mudando de assunto, Nath, a Prefeitura de Campinas mantém fechados nesta segunda-feira 12 parques públicos por causa do volume acumulado de chuvas das últimas 72 horas, que foi de 112,2 milímetros na região centro-leste e de 93,2 na região sul. Então, sempre que num prazo de 72 horas o volume de chuvas atingir 80 milímetros, os parques estão fechados. Então, eu vou dizer aqui os parques que estão fechados na região centro-leste. O Bosque Chico Mendes, o Bosque da Paz Itzhak Rabin, o Bosque do Jequitibás. Bom, o Bosque do Jequitibás normalmente fecha segundas-feiras mesmo para manutenção, não ia abrir mesmo. O Lago do Café e o Parque Portugal, que é a Lagoa do Taquaral. Na região sul estão fechados o Bosque São José, Bosque dos Artistas, Bosque dos Guarantãs, que fica ali no Nova Europa, o Lagoa do Jambeiro, também o Parque Ecológico Benevenuto Tille, o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e também o Parque das Águas. Qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha, você pode ligar para os telefones 199, que é da Defesa Civil, 118 da ENDEC, 193 Bombeiros, 156 da Prefeitura, que é responsável inclusive pela poda ou extração de árvores. São telefones que você deve ter na mente, aí na agenda, para utilizar caso necessite. Vamos continuar falando de chuva, porque Campinas registrou quedas de árvores e pontos de alagamentos temporários devido à chuva do último sábado, dia 7 de fevereiro. Não houve relatos de vítimas, desabrigados ou desalojados. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, também houve registro de um pequeno deslizamento de terra ali na Avenida John Boy Dunlop, já desobstruído e feito toda a limpeza pela Secretaria de Serviços Públicos. Houve ainda o extravasamento do rio Atibaia no Beco do Morcazel, no distrito ali de Souzas. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio já retornou aí à normalidade. Cidades aqui da região também tiveram ocorrências devido às fortes chuvas deste final de semana, como por exemplo em Socorro, que houve o extravasamento do rio, que ocasionou a inundação de 2 moradias dentro de uma chácara. Os moradores permanecem no local e fazem a limpeza das casas com o apoio, claro, das equipes da Defesa Civil. Em Bragança Paulista também, a Defesa Civil informa que foram registrados pontos de alagamentos em vias e quintais de residências que foram atingidos, sem vítimas, desabrigados ou desalojados. Outra cidade aqui da região também, Jundiaí, houve deslizamento de terra e queda de muro sobre residência com 5 pessoas desalojadas. E como eu comentei no início do programa, mas vale reforçar, a gente ainda segue em alerta laranja pelo INMET até hoje, às 11h59 da noite. Teremos uma semana bastante chuvosa, então vamos continuar aí com todos os cuidados redobrados. O solo já está bastante encharcado. Os cuidados são os mesmos desde sempre, e claro que a Defesa Civil sempre manda aí os alertas. Esse final de semana foi um atrás do outro, Foi né? demais. Foi assustador. E aí tem, se você deixar o celular sem o barulho, sem o acesso sonoro, vem do mesmo jeito. Mas se você deixa no meio da noite, toma um susto, viu? Assusta, mas tem sido bem eficaz, eu acho, imagino, claro. Bem bacana.
Bom, 11h18, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta na reta final do Manhã Bandeirantes desta segunda-feira, 9 de fevereiro. Carnaval tá chegando. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas anunciou uma novidade para quem frequenta a Lagoa do Taquaral: os carrinhos flutuantes. Eles poderão ser pilotados dentro da própria lagoa. A empresa responsável já começou a construir o deck, que será o ponto de saída dos veículos. A estrutura fica perto dos pedalinhos, com acesso pelo portão 1, e a previsão é que a atração comece a funcionar em abril. Segundo a Prefeitura, todo o investimento e os custos da atividade serão pagos pela empresa privada, sem gasto de dinheiro público, assim como acontece com a tirolesa do parque. A concessão para explorar o serviço será de 15 anos, podendo ser renovada por mais 15. Serão oferecidos 10 carrinhos de fibra movidos a bateria elétrica para passeios na lagoa. O preço inicial do ingresso será de R$ 25. O presidente da CETEC, Henrique Lerena, afirmou que a novidade será mais uma opção de lazer e diversão para os moradores e visitantes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Às 11h20 nós temos um balanço aqui de que a cidade de Paulínia registrou queda expressiva nos crimes de roubo e furtos entre 2024 e 2025, conforme dados oficiais divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A redução desses índices demonstra o fortalecimento das estratégias de prevenção, patrulhamento e atuação integrada das forças de segurança no município. É interessante, de acordo com o secretário de Segurança Pública de Paulínia, o Mike Lucizano, os dados refletem um trabalho técnico permanente e bem coordenado das forças policiais que atuam em Paulínia. A integração entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, toda essa força aliada ao planejamento operacional e ao uso de inteligência tem sido fundamental para reduzir os índices de roubos e furtos. É importante, principalmente numa época como essa, né? Você vai brincar carnaval em Paulínia, por exemplo, você sabe que reduziu lá o número de roubos e furtos, que a polícia está ativa. Então é muito importante esses dados que estão sendo divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Paulínia, Nath. Muito bom. E olha só, o Ministério Público Eleitoral avançou na regulação do uso de tecnologias digitais durante as campanhas políticas. A gente já tinha trazido e agora a proposta apresentada prevê uma multa de até R$30 mil para quem divulgar desinformação ou conteúdo enganoso produzido através de IA, de inteligência artificial, durante o período eleitoral. A medida visa coibir o uso de deepfakes e outras ferramentas de inteligência artificial que possam, assim, manipular a opinião pública. O texto agora será analisado pelo ministro Nunes Marques, que é o atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e caberá ao magistrado decidir se incorpora essa sugestão às regras que regerão o próximo pleito.
tribunal corre contra o tempo para consolidar a segurança do processo eleitoral. De acordo com o calendário jurídico, todas as mudanças e as novas diretrizes nas regras das eleições, elas precisam ser publicadas oficialmente até o dia 5 de março. Estamos em dia 9 de fevereiro, então realmente é uma corrida contra o tempo. E essa iniciativa reforça o cerco da justiça eleitoral contra as notícias falsas, buscando garantir que a tecnologia possa ser usada de forma ética e transparente pelos candidatos durante o período eleitoral. Uma notícia que as pessoas estão divulgando pouco, porque elas nem têm muita certeza disso, mas eu tenho certeza, por isso que eu vou dizer que Campinas já tem 2 escolas cívico-militares. 2, uma na região da Padre Anchieta e outra na região dos Diques. E dizer que Sumaré também está avançando na implantação do modelo cívico-militar e realiza acolhimento de monitores em uma escola pioneira. O processo é longo, os monitores fazem treinamento, eu tenho uma pessoa da minha família que fez treinamento durante 3, 4 meses para poder ser monitor dessas escolas. A Secretaria Municipal de Educação em Sumaré, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, realizou na última quinta-feira uma reunião de acolhimento, interação e apresentação dos monitores que irão atuar no modelo cívico-militar na Escola Municipal Madalena Maria Vedovato Calegari, lá em Sumaré. O encontro contou com a participação da equipe escolar e representantes da Secretaria Municipal de Educação, que integrou o processo de implantação do programa no município. O momento foi dedicado ao alinhamento de diretrizes, à integração entre os profissionais e ao fortalecimento do trabalho conjunto entre as áreas envolvidas. Então, dizer aí que a Escola Municipal Madalena Maria Vedovato Calegari é a primeira unidade da rede municipal de Sumaré a aderir ao programa, ao modelo de escola cívico-militar, Nath. E o Paço Municipal recebe nesta terça-feira, dia 10 de fevereiro, amanhã, a campanha Neste Carnaval Prevenção da Samba, uma iniciativa da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas de Campinas, por meio do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor. A ação será das 9 da manhã até meio-dia e não é preciso se inscrever. No local haverá testes gratuitos e sigilosos de HIV, sífilis e hepatite, além da distribuição de preservativos. Então, no Paço Municipal, na Avenida Anchieta 200, ali no térreo, das 9 da manhã até meio-dia, dia 10 de fevereiro, amanhã, terça-feira. Dizer que em Valinhos, às 11h25, mais de 11 mil alunos da rede municipal já estão com material e uniforme aí para o início das aulas. Importante, viu? Porque tem escola aí que entrega o uniforme no meio do ano. Na manhã do sábado, a manhã do sábado foi muito especial, dia 7, para famílias de mais de 11 mil alunos da rede municipal de ensino. Pela primeira vez, o uniforme e materiais escolares foram entregues antes do início do ano letivo. Isso é muito importante, realmente. Uma medida que teve o reconhecimento de pais e alunos que voltam às aulas com kit completo para retomar mais uma jornada de muito estudo e aprendizado. Além da entrega de tênis, algo que era inédito até 2025, os alunos agora recebem pela primeira vez meias, que também são identificadas com o brasão do município, a exemplo dos uniformes. Todo mundo bem bonitinho, viu, Nath? Muito bom. E olha só, a Secretaria de Educação de Campinas investiu 66 milhões em reformas e melhorias de 36 escolas municipais nesses últimos 2 anos. No período também foram entregues 16 creches do programa Espaço do Amanhã, com a aplicação de 144 milhões de reais. E neste momento, a Prefeitura ainda está executando obras para modernizar outras escolas, né? As obras contemplam melhorias diversas, entre elas as trocas dos telhados antigos por telhas termoacústicas, para proporcionar um isolamento térmico, que reduz a sensação térmica em pelo menos 6 graus e acústico dessas instalações. A medida garante mais conforto para esses estudantes e profissionais que trabalham nas unidades educacionais. Além disso, de forma geral, foram realizadas adequações da parte elétrica, instalação de um novo sistema de proteção contra descargas atmosféricas e as pinturas dos imóveis. A lista abrange aí 32 centros de educação infantil e 4 escolas municipais de ensino fundamental. Antes de você dizer quais são as atrações do Band Mulher de hoje, tem uma bronca aqui do Edmilson, ele está dizendo, engraçado, né? O governo pode manipular os resultados do IBGE, agora, falar a verdade nas eleições vai ser enquadrado como fake news. Legal, hein? A bronca do Edmilson. O que nós teremos hoje, Nath? Hoje nós vamos continuar nessa vibe. Agora essa semana é só carnaval, viu? Vamos falar o que muda no nosso corpo, porque a gente passa dia comendo mal,
bebendo álcool. Tudo isso a gente vai conversar com uma nutricionista, o que faz mal, como que a gente pode driblar, hidratação, enfim. E vamos também ter forró, porque a gente vai receber alguns ritmos brasileiros. Carnaval, afinal, é a festa do Brasil. Você vai dançar forró? Vou dançar forró. Forró eu me garanto. Eu quero ver. Eu quero saber se você dança forró. Não, eu tô fora. Mas eu espero você às 1h30 da tarde com todos os babados do mundo dos famosos. Eu e Lari Lopes no Band de Mulher. E 10 para 7 da noite, Edson Souza volta também no Band Cidade, comandado por Walter Senna, certo? Com o noticiário do esporte, dizendo da derrota do Guarani para o Botafogo, da derrota da Ponte Preta para a Portuguesa, que rebaixou a Ponte Preta para a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas esse é um assunto dos principais assuntos que o Nossa Área, que vai começar daqui a pouquinho, na sequência, vai abordar para você, ouvinte do Manhã Bandeirantes. Final da nossa edição de hoje, estaremos de volta amanhã cedo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio